Imagine o som das contas rolando entre os dedos de um santo. Cada Ave Maria é como uma batida de coração que se une ao ritmo eterno da Mãe de Deus. João Paulo II dizia: o rosário é a minha oração preferida. É uma oração maravilhosa, de grande simplicidade e profundidade. João Paulo II, Ângelus, 29 de outubro de 1978. Mas você já se perguntou de onde veio essa oração que moveu nações e converteu corações? A história do rosário é, antes de tudo, a história da esperança. No século XIII, a cristandade atravessava uma crise profunda. A heresia albigense se espalhava pela Europa, negando a bondade da criação e o valor da cruz. Foi então que Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Gusmão, entregando-lhe uma arma espiritual, o rosário. Ela o chamou de corrente de luz, um modo simples, acessível e poderoso de meditar os mistérios da vida de Cristo com os olhos de Maria. E assim nasceu essa oração que não é apenas repetição de palavras, mas um caminho de contemplação. Cada dezena é uma janela aberta para o Evangelho. Quando rezamos o rosário, revivemos o olhar da mãe diante do filho, no sorriso de Belém, no pranto do Calvário, na glória da ressurreição. João Paulo II, apaixonado por Maria, escreveu na sua carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, 2002. Com o rosário, o cristão senta-se à escola de Maria para aprender a contemplar a beleza do rosto de Cristo e experimentar a profundidade do seu amor. Essas palavras revelam algo essencial. O rosário não é uma fuga do mundo, mas um mergulho em Deus. É uma oração para tempos de guerra, de angústia, de dispersão interior. O rosário na história da igreja poucos sabem, mas o poder do rosário foi confirmado em um dos momentos mais dramáticos da história cristã. Em 1571, o mundo ocidental estava prestes a sucumbir. A frota muçulmana ameaçava a Europa. O Papa Pio V convocou todos os cristãos a rezarem o rosário. Enquanto a batalha naval de Lepanto acontecia, mosteiros, famílias e soldados elevavam as contas do terço aos céus. O resultado? Uma vitória inesperada. O Papa, em lágrimas, proclamou: não foram os canhões, mas o rosário que salvou a cristandade, e instituiu o dia de Nossa Senhora do Rosário, celebrado até hoje em 7 de outubro. Essa data não é apenas uma lembrança histórica, é um chamado espiritual. Cada vez que o mundo parece perder a fé, Maria oferece novamente o rosário, essa coroa de rosas espirituais, para reacender a chama da confiança. João Paulo II via nisso um sinal dos tempos. Para ele, a Igreja do Novo Milênio precisava redescobrir essa oração como fonte de paz. O rosário, embora caracterizado pela sua fisionomia mariana, é uma oração centrada na cristologia. No seu âmago, é um compêndio do Evangelho. Rosarium Virginis Mariae. Mentos, perceba a força dessas palavras. Um compêndio do Evangelho. Rezar o rosário é como folhear os evangelhos com os dedos da alma. Em cada mistério, Maria nos conduz para o centro do mistério de Cristo. Seu amor que salva, sua dor que redime, sua luz que ilumina. O rosário como caminho de transformação. Mas João Paulo II nos ensina algo ainda mais profundo. O rosário não muda Deus. O rosário muda quem o reza. Isso significa que as contas do terço não são mágicas. Elas são instrumentos de conversão interior. Enquanto os lábios repetem as palavras, o coração vai sendo moldado. A cada Ave Maria, uma sombra se dissipa. A cada Pai Nosso, uma ferida começa a cicatrizar. Quantas vezes o Papa foi visto rezando o rosário, mesmo em meio à dor e ao cansaço? Durante suas viagens apostólicas, ele levava sempre o terço no bolso. Quando questionado sobre seu segredo de paz, ele respondeu com um sorriso: o rosário é o meu caminho diário para Cristo, nas alegrias e nas cruzes. Essa fidelidade mariana foi a alma de seu pontificado. Ele sabia e nos ensinou que amar Maria é o caminho mais rápido para amar Jesus. Por isso, em 2002, acrescentou os mistérios luminosos, para que o fiel pudesse contemplar também a vida pública de Cristo, seu batismo, suas bodas, sua transfiguração, sua Eucaristia. Foi um gesto profético. A luz de Cristo passando por Maria para iluminar o mundo. O rosário hoje, nossa batalha espiritual agora. Pense por um instante. Quantas batalhas invisíveis travamos a cada dia? Dúvidas, medos, tentações, falta de esperança. São as nossas batalhas de Lepanto interiores. E é justamente aí que o rosário se torna atual. Maria não é uma lembrança distante. Ela é a mulher revestida de sol, Apidôsiba 1, que pisa a cabeça da serpente. Quando pegamos o rosário com fé,
Entramos sob o seu manto. Não estamos mais sozinhos. João Paulo II dizia: quando se reza o rosário, Maria intercede poderosamente. Ela obtém graças especiais, às vezes silenciosas, mas sempre eficazes. Ele via o rosário como um escudo espiritual para o mundo moderno. Um tempo de ruído, dispersão e descrença. Enquanto as redes sociais multiplicam vozes, o rosário nos convida ao silêncio do coração. Enquanto o mundo exalta a pressa, o rosário ensina a respirar no ritmo da eternidade. Aplicação prática para o fiel neste dia de Nossa Senhora do Rosário. João Paulo II nos pediria algo simples e concreto. Retome o terço. Reze-o com o coração. Faça dele uma conversa de amor com Maria. Não se trata de quantidade, mas de presença. Mesmo uma dezena rezada com sinceridade pode transformar o dia. Reze no caminho para o trabalho. Antes de dormir, com sua família, no silêncio do quarto. E cada vez que o fizer, lembre-se, você não está apenas recitando orações. Está tocando o coração de uma mãe que, com ternura, apresenta cada intenção a seu filho. O rosário é o fio invisível que une o céu e a terra. É o eco da voz de Maria, atravessando os séculos, repetindo: fazei tudo o que ele vos disser. John Joe 2:5. Você já reparou como é fácil rezar o rosário apenas com os lábios e, ao mesmo tempo, deixar a mente distante, pensando nas preocupações do dia? João Paulo II conhecia bem essa tentação. Ele dizia que rezar o rosário é mais do que repetir fórmulas. É deixar o coração ser educado pelo coração de Maria. Rezar o rosário é contemplar com Maria o rosto de Cristo. Rosarium Virginis, Mariae. M.3. Essas palavras são o centro do segredo espiritual que ele queria ensinar ao mundo. O rosário não é uma devoção periférica, mas um caminho interior de transformação. Não se trata apenas de pedir graças. Trata-se de ser transformado pela graça. O rosário é uma escola de contemplação para João Paulo II. O grande desafio da fé moderna é a distração. Vivemos cercados de vozes, de pressas, de barulhos, e é difícil escutar Deus. Mas o rosário, dizia ele, é um método para aprender a ver com os olhos da alma. Maria é a mestra. Cristo é o conteúdo. O Espírito Santo é o guia interior. Cada mistério, quando rezado com atenção, é uma janela para a vida de Jesus. No nascimento, contemplamos o amor que se fez pequeno. No Calvário, o amor que se fez oferta. Na ressurreição, o amor que vence a morte. O Papa convidava os fiéis a não correr na oração, mas a saborear cada cena, cada gesto, cada palavra. A contemplação de Cristo tem, em Maria, o seu modelo insuperável. O olhar do seu coração está fixo no Filho. Rosarium Virginis Mariae, N/10. Esse é o segredo. Olhar para Cristo com os olhos de Maria. Ela não guarda nada para si. Cada vez que rezamos com ela, o Espírito Santo repete em nós o mesmo milagre da encarnação. A palavra se faz viva dentro de nós. A oração com o coração, o segredo interior. João Paulo II usava uma expressão muito simples, mas poderosa: rezar o rosário com o coração. Mas o que significa isso? Significa deixar que cada palavra seja dita com fé, amor e presença. Não é a boca que reza, é a alma. Não é a repetição que move o céu, é a confiança. O Papa sabia que o mundo moderno estava cansado de orações automáticas. Por isso ele insistia: o rosário é oração de ritmo, mas não de rotina. Cada Ave Maria é uma respiração espiritual. Cada Pai Nosso é um ato de entrega. Cada glória é uma explosão de amor. Quando o coração se une a cada palavra, algo muda. As preocupações diminuem, o medo se dissolve e a presença de Deus começa a habitar o silêncio. É como se, entre uma dezena e outra, o Espírito Santo moldasse a alma no segredo do amor. Maria, modelo da escuta para João Paulo II. Maria é o rosto da oração perfeita. Ela não fala muito nas Escrituras, mas escuta. Quando o anjo a saúda, ela responde com disponibilidade: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lesse 1:38. É exatamente essa atitude que o rosário quer formar em nós. A disponibilidade do coração. Quando repetimos as palavras de Maria, Ave Maria, cheia de graça, nós, pouco a pouco, aprendemos a viver como ela, cheios da graça. Por isso, João Paulo II chamava o rosário de escola de santidade cotidiana. Não é uma oração para monges isolados, mas para pais, mães, jovens, trabalhadores, para todos que buscam Deus em meio à correria. Ele dizia que o rosário transforma o lar num santuário doméstico e faz da rotina um
altar. Quando rezamos o rosário em família, Cristo habita entre nós. João Paulo II, Ângelus, 2003. A transformação interior, da mente ao coração, o segredo espiritual do rosário. Segundo João Paulo II, é que ele une a meditação e a repetição. A mente se fixa nos mistérios. O coração mergulha nas palavras. E nessa união acontece algo extraordinário. A alma se purifica. Cada Ave Maria é uma gota de luz caindo sobre as sombras do coração. E mesmo sem perceber, a pessoa que reza com fidelidade vai sendo transformada. As paixões se acalmam. Os ressentimentos perdem força. A esperança renasce. João Paulo II chamava isso de ação pedagógica do rosário. Ele forma o cristão segundo o coração de Cristo, com o olhar de Maria. Rosarium Virginis Mariae, N2 31. Por isso, ele pedia: não tenha medo de rezar o rosário todos os dias. É uma oração humilde, mas de um poder imenso. Ele próprio o fazia, não apenas em momentos de paz, mas nas horas de dor. Durante seu atentado em 1981, quando caiu ferido na Praça de São Pedro, ele segurava um terço no bolso. Mais tarde, confessou: naquele momento, senti que uma mão materna guiava a trajetória da bala. E repetiu: uma mão atirou, outra guiou. Essa fé profunda na intercessão de Maria não era teórica, era vivida, provada no sangue e na dor. Para João Paulo II, o rosário era a oração da confiança absoluta. Contemplar para amar. Amar para transformar. João Paulo II via o rosário como um movimento do coração. Contemplar, ver. Cristo com os olhos de Maria. Amar, deixar-se tocar por esse olhar. Transformar-se, agir segundo o amor contemplado. Assim, o rosário não é fuga do mundo, mas força para transformá-lo. Quem reza verdadeiramente o rosário aprende a olhar o próximo com compaixão, a perdoar, a servir, a sofrer com serenidade. O fruto da contemplação é sempre a caridade. A oração autêntica não nos isola, mas nos compromete. Aquele que contempla Cristo com Maria não pode permanecer indiferente diante da dor humana. João Paulo II, Homilia em Fátima, 2000. O rosário como diálogo de amor, quando João Paulo II rezava. Dizia-se que ele falava com Maria como uma mãe fala a seu filho. Não havia pressa, não havia obrigação, havia intimidade. É isso que ele quer ensinar. O rosário é um diálogo de amor, não um monólogo. Enquanto pronunciamos as palavras, Maria responde no silêncio. Ela acolhe, consola, ilumina. E o Espírito Santo age por meio dessa relação de confiança filial. Por isso, o Papa aconselhava: não recite o rosário, viva-o, feche os olhos ao rezar, visualize os mistérios, sinta-se presente nas cenas do Evangelho, toque espiritualmente as mãos de Maria e caminhe com ela. Quando o rosário é vivido assim, ele deixa de ser uma prática e se torna uma experiência. O segredo espiritual, resumido em síntese, o segredo que João Paulo II revela é este: o rosário é o caminho mais simples e mais profundo para a união com Cristo. Ele transforma o coração pela repetição amorosa, ele educa o olhar pela contemplação, ele molda a vontade pela graça. É por isso que o Papa dizia que o rosário é oração do coração, que pulsa com o ritmo de Maria. Quem reza o rosário com sinceridade entra no mistério do amor trinitário. O Pai que escuta, o Filho que salva, o Espírito que consola. Feche os olhos e imagine-se sentado ao lado de João Paulo II, talvez no fim da tarde, em seu banco de oração. Ele segura o terço com ternura e começa: creio em Deus Pai. Você percebe que não está apenas rezando, está sendo conduzido. Cada palavra se torna viva, cada mistério, uma conversa silenciosa com o céu. No fundo da alma, uma certeza nasce: Maria está ali. E o seu coração, aos poucos, começa a rezar sozinho, sem esforço, como um rio que encontra o mar. Esse é o segredo espiritual do rosário, o segredo que João Paulo II quis deixar para o mundo. Com Maria, contemplamos o rosto de Cristo e aprendemos a amá-lo com o coração puro e fiel. Você já pediu uma graça e teve a impressão de que o céu estava em silêncio? Quantas vezes rezamos, pedimos, suplicamos e nada parece mudar? Mas João Paulo II nos ensinava que a graça não é conquistada, ela é acolhida. E para acolher, é preciso preparar o coração. Deus nunca deixa de dar a sua graça, mas o homem pode deixar de recebê-la. João Paulo II, Audiência Geral, 1983. Essas palavras são o ponto de partida para compreendermos o segredo deste capítulo. O rosário, por si só, é um instrumento de intercessão, mas é o coração disposto que o torna fecundo.
II, no dia de Nossa Senhora do Rosário. João Paulo II nos chama a uma atitude interior, simples, mas essencial, para realmente receber a graça que Maria deseja nos conceder. A graça é dom, não prêmio. A primeira verdade que o Papa sempre lembrava é que a graça não se compra nem se merece. Ela é pura doação do amor divino. E, como todo dom, só pode ser recebido por quem tem as mãos abertas. Ele dizia: a graça é como a chuva, cai sobre todos, mas só fecunda o solo que está preparado. Rezar o rosário, portanto, não é um ritual mágico, é um gesto de abertura, de humildade, de confiança. O rosário prepara a terra do coração. Cada Ave Maria é como uma gota de orvalho que torna a alma mais fértil. Mas, para que o fruto apareça, é preciso algo mais: um coração convertido. A conversão, o verdadeiro terreno da graça. João Paulo II repetia que sem conversão não há graça duradoura. A graça é semente. A conversão é o solo. Deus quer agir, mas respeita a liberdade humana. O maior obstáculo à graça é o fechamento do coração. Homilia, Cracóvia, 1999. Quantas vezes o Papa insistiu nisso? Podemos rezar, podemos ir à missa, podemos pedir milagres. Mas se o coração não muda, se continuamos presos ao orgulho, à falta de perdão, à indiferença, a graça não encontra espaço para agir. Por isso, ele dizia que o rosário não é uma oração de palavras, mas de transformação. Rezar o rosário é deixar que Maria nos conduza à confissão, à reconciliação, à caridade. O rosário não muda Deus. O rosário muda quem o reza. E essa é a chave para receber a graça no dia de Nossa Senhora do Rosário. Não apenas rezar, mas dispor-se à conversão interior. A humildade que atrai o olhar de Deus, a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Tiago 4:6. João Paulo II vivia essa verdade com uma simplicidade que comovia. Ele, o homem mais poderoso espiritualmente do mundo, ajoelhava-se diante de uma imagem da Virgem e rezava o terço com lágrimas. Certa vez, um jovem perguntou-lhe: Santo Padre, o senhor ainda pede perdão a Deus todos os dias? E ele respondeu sorrindo: como poderia não pedir? A graça só entra num coração humilde. É essa atitude que Maria nos ensina no rosário, a humildade da serva. Cada vez que dizemos: eis aqui a serva do Senhor, abrimos espaço para que Deus faça o impossível. Não há graça sem humildade, não há milagre sem confiança. O rosário e a confissão. O encontro com a misericórdia. João Paulo II foi o Papa da Divina Misericórdia. Ele dizia que não existe graça maior do que o perdão de Deus. E, por isso, recomendava que, especialmente nas festas marianas, os fiéis se aproximassem do sacramento da reconciliação. A confissão é o abraço do pai que acolhe o filho que volta. Homilia, Cracóvia, Łagiewnik, 2002. No dia de Nossa Senhora do Rosário, ele pedia: rezem, mas também reconciliem-se, porque não há oração eficaz sem arrependimento. O rosário purifica o coração e a confissão o abre totalmente à graça. Imagine Maria segurando o terço e apresentando sua alma a Jesus. Senhor, eis o teu filho que retorna. Nesse instante, o céu se abre. Caridade, a flor que brota da oração. João Paulo II também nos ensinava que a verdadeira oração sempre gera frutos concretos. A oração sem caridade é como uma árvore sem frutos. Por isso, no dia de Nossa Senhora do Rosário, ele recomendava um gesto concreto de amor: visitar um doente, consolar alguém, oferecer perdão, ajudar um pobre. O rosário rezado com o coração deve terminar em gestos de misericórdia, porque Maria é mãe da ação, não apenas da contemplação. Ela foi depressa a ajudar Isabel, Lec 1:39. Assim também, quem reza de verdade move-se para o bem. Quem contempla Cristo com Maria aprende a ver Cristo nos irmãos. Rosarium Virginis Mariae, Impu 40. Rezar o rosário sem viver o amor seria como admirar o sol, mas nunca deixar que sua luz aqueça. A fé que se torna entrega no fundo. João Paulo II ensinava uma atitude única, a confiança total. Ele repetia sem cessar: totus tuus, Maria, sou todo teu, Maria. Essa entrega total não era sentimentalismo, era o coração de sua espiritualidade. Ele confiava em Maria porque sabia que quem se entrega a ela não se perde, mas se encontra. A verdadeira graça vem quando deixamos de controlar tudo e dizemos com fé: faça-se em mim segundo a tua palavra. Lec 1:38. É nesse abandono que a graça flui, porque a graça é movimento, não resistência, é luz, não cálculo, é dom,
não conquista. Como preparar o coração neste dia de Nossa Senhora do Rosário? João Paulo II indicaria 3 passos simples, mas poderosos. Purificar o coração, fazer uma boa confissão, pedir perdão, libertar-se do peso do pecado, rezar com o coração, cada mistério rezado com atenção e amor, viver a caridade, transformar a oração em gesto. Esses 3 atos abrem o coração para a graça. Não há fórmula secreta, mas uma atitude interior, deixar Maria agir. Maria conduz à santidade porque nos ensina a abrir espaço para Deus. João Paulo II, Ângelus, 2002. A graça se manifesta na simplicidade. É curioso como Deus escolhe os caminhos mais simples para agir. Uma jovem de Nazaré, 1/3 nas mãos, uma oração repetida e, através disso, o céu se move. Assim acontece também conosco. A graça não depende de grandes gestos, mas de pequenas fidelidades vividas com amor. Talvez a graça que você espera ainda não chegou porque o coração ainda está inquieto. Mas quando você reza com confiança, mesmo no silêncio, Deus age. A fé é o sim silencioso que permite a graça entrar. E Maria nos ensina a dizer esse sim todos os dias. Imagine-se diante do altar, com o terço nas mãos. O mundo ao redor pode estar caótico, mas você respira devagar e começa. Ave Maria, cheia de graça. A cada conta, uma paz discreta começa a brotar. Você não vê ainda o milagre, mas sente a presença. No fundo, algo lhe diz: a graça está a caminho. É assim que João Paulo II rezava, não pedindo que Deus mudasse os planos, mas que mudasse o coração. E no final, sempre repetia sua oração preferida: Totus tus, sou todo teu. Maria, porque quem se entrega totalmente à mãe, abre-se totalmente ao filho. E quem se abre ao filho, recebe a plenitude da graça. Feche os olhos por um instante. Imagine-se diante de João Paulo II, na Praça de São Pedro, enquanto ele ergue lentamente o rosário e diz com voz firme e amorosa: rezem. Rezem o rosário todos os dias. Com Maria, vencereis todas as batalhas da alma. Essas palavras não são apenas um convite à oração, mas um chamado à vida transformada. Porque o rosário, dizia o Papa, não termina quando a última dezena é rezada. Ele começa na vida que se vive depois. Rezar o rosário é unir o coração ao de Maria, mas viver o rosário é transformar essa união em gestos concretos, em atitudes diárias de fé, esperança e amor. O rosário vivido, a fé que caminha. João Paulo II afirmava que o rosário é uma oração em movimento, não é uma prática estática, mas uma escola de ação cristã. Quem contempla Cristo com Maria, aprende a imitar Cristo na vida. Rosarium Virginis Mariae, em ponto 15. Por isso, cada mistério rezado deve gerar um gesto de fé vivido. Mistério da Anunciação nos chama a dizer sim a Deus nos nossos projetos. Visitação nos ensina a sair de nós mesmos para servir. O nascimento de Jesus nos convida à simplicidade e à ternura. A cruz nos educa a amar, mesmo quando dói. A ressurreição nos impulsiona a viver com esperança. João Paulo II dizia que o cristão deve traduzir o terço em obras e que a oração só é verdadeira quando se torna caminho. Maria, mãe e mestra da vida cotidiana para o Papa. Maria não é uma lembrança distante, mas uma presença viva. Ela caminha conosco nas alegrias e nas dores. É mãe nas horas de consolo, mas também mestra nas horas de decisão. Maria ensina o cristão a viver no mundo sem se deixar dominar por ele. João Paulo II, Entu Dedidante, Daitenquis Quartinx, homilia em Fátima, 1982. Ela nos ensina a rezar e a agir. Ensina-nos a servir e a esperar. Ela é o modelo da mulher, do homem, do jovem e do idoso que confiam no poder de Deus em meio às incertezas da vida. Por isso, João Paulo II dizia que viver o rosário é aprender com Maria o segredo da santidade cotidiana, aquela santidade escondida nas pequenas fidelidades, o perdão concedido em silêncio, a paciência com quem nos fere, a oração feita no meio do cansaço, o sorriso oferecido a quem sofre. São esses pequenos atos, dizia ele, que formam o rosário vivo da alma cristã. O rosário como missão em seu coração missionário. João Paulo II via no rosário um instrumento de evangelização. Ele dizia que cada fiel que reza com fé se torna um mensageiro da luz. O mundo precisa de testemunhas que rezem com Maria e vivam como Cristo. Rosarium Virginis Mariae, 143. Rezar o rosário é unir-se à missão da Igreja, é interceder pelos pecadores, pelos jovens, pelos doentes, pelos que perderam a fé, é participar da maternidade espiritual
espiritual de Maria, que continua gerando Cristo nos corações humanos. Por isso, o Papa convidava os cristãos a formar uma corrente mundial de oração. Famílias, comunidades, paróquias, unidas pelo rosário. Ele acreditava que, se o mundo voltasse a rezar, a paz renasceria. O rosário é a oração da paz, porque conduz à vitória do amor sobre o ódio. Ângelus, 2001. O gesto concreto deste dia neste dia de Nossa Senhora do Rosário. João Paulo II nos deixaria um desafio simples, mas transformador: fazer do rosário um compromisso diário. Não como uma obrigação, mas como um gesto de amor. Escolha um horário, mesmo que seja apenas uma dezena, reze com o coração. Ofereça cada mistério por alguém, pela sua família, pelos que sofrem, pela igreja, pela paz do mundo. E, se puder, reze em família. O Papa dizia que o rosário familiar é o segredo da unidade e da paz no lar. A família que reza unida permanece unida. João Paulo II. Ângelus, 1986. Imagine o poder de milhares de famílias, em todos os cantos do mundo, rezando juntas com Maria. Seria uma muralha de luz contra as trevas que tentam dominar o coração humano. Viver com o coração aberto à graça, mas há ainda uma atitude essencial: manter o coração em estado de graça. Isso significa viver reconciliado com Deus, buscando os sacramentos, cultivando a pureza interior e a caridade. A graça é o sopro de Deus que nos mantém vivos. Homilia, Roma, 1997. João Paulo II insistia que a oração sem vida de graça é como uma lâmpada apagada. Por isso, o rosário deve sempre nos conduzir à Eucaristia e à confissão. É ali que a graça se renova, que o amor se reacende, que a alma encontra paz. O rosário e o futuro da humanidade em suas últimas palavras sobre o rosário. João Paulo II olhava para o mundo com preocupação, mas também com esperança. Ele via uma humanidade cansada, ferida, dividida, mas acreditava que Maria era o caminho da cura. O futuro do mundo passa pelo triunfo do coração imaculado de Maria. João Paulo II. Fátima, 1982. Ele dizia que, quando o homem volta a rezar o rosário, Deus começa a escrever de novo a história. O rosário não é apenas um instrumento espiritual individual, mas um ato profético, um grito silencioso contra o desespero do nosso tempo. Cada conta rezada é um sim à vida, um não ao pecado, uma semente de paz plantada no coração do mundo, a vivência concreta. O rosário em cada gesto. João Paulo II costumava dizer que viver o rosário é transformar o ordinário em extraordinário, é fazer da rotina um altar e do amor um hábito. Cada vez que você age com paciência, cada vez que perdoa, cada vez que sorri em meio à dor, você está rezando com a vida. A santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer com amor as coisas ordinárias. Homilia, Cracóvia, 2000. Por isso, o chamado final deste vídeo e desta mensagem é este: não deixe o rosário apenas nas mãos. Leve-o para o coração, e do coração, deixe-o transformar a vida. Ó Maria, Mãe do Rosário, ensina-nos a rezar com o coração puro e a viver com fé viva. Que cada conta do nosso terço seja uma flor de amor oferecida a Ti. Dá-nos a graça de contemplar o rosto de Cristo com Teu olhar e de levar ao mundo a paz que só Ele pode dar. Totus Tuus. Maria, todo nosso é o Teu Filho, e toda nossa é a missão que Ele nos confia. Faz de nós, ó Mãe, testemunhas vivas do Evangelho, e ensina-nos a vencer, com o rosário na mão, todas as batalhas da alma. Amém. O Papa, que confiou toda a sua vida a Maria, nos deixou um testamento simples, mas eterno. Não tenham medo. Abram as portas do coração a Cristo, com Maria. No dia de Nossa Senhora do Rosário, esse chamado ressoa novamente. Não é apenas uma data no calendário litúrgico, é um convite do céu à conversão, à confiança e à esperança. E talvez, se escutarmos em silêncio, possamos ouvir a voz de João Paulo II ecoando nos nossos corações. O rosário é a respiração da alma. Quem o reza com amor vive em estado de graça, e quem vive em estado de graça caminha para o céu.